Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Conexões. Hoje vamos falar sobre um instrumento essencial para a promoção da justiça com equidade, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Bom, e para essa conversa, nós recebemos hoje a professora, doutora Lígia, que eu tive a satisfação de conhecer no doutorado, na Universidade Federal do Paraná. É uma pessoa engajada, realmente, desde sempre que eu conheço a Lígia nas questões de gênero, mais especificamente na área de direito de família, né? Então, é pesquisadora do tema, é professora, ela também participa da comissão, né, da OAB, e depois ela se apresenta melhor aí para vocês, então. O tema ganhou bastante repercussão nacional diante da tentativa de sustar os seus efeitos. Lígia, conta para nós o que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e por que ele causa tanto temor. Então, primeiro cumprimentar todo mundo que nos escuta, agradecer o convite mais uma vez. Achei a iniciativa super importante de discutir gênero e direito, esse tema que acredito ainda é novo para tanta gente, e ainda mais agora com a novidade relativa do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Quero dizer relativa porque o protocolo em si não é tão recente, mas ele tem se tornado cada vez mais conhecido, e aproveitando também para trazer alguns dos instrumentos, algumas das ferramentas que esse protocolo tem o potencial de oferecer dentro da nossa compreensão do direito como um todo, da atuação do sistema de justiça e também das áreas específicas do direito que acabam tendo implicações distintas por causa desse protocolo, que tem um potencial de serem atingidas. Então, eu acho interessante que a gente comece pensando sobre isso, né? Qual é o incômodo causado pelo protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? Eu acho que o incômodo tem muito a ver com o fato de que as pessoas partem de uma premissa muito antiga, uma premissa meio século XVIII, assim, de que o direito ele deveria operar de forma, entre aspas, neutra. E daí, quando se fala que o direito deveria operar de forma neutra, se parte de uma premissa de que deveria haver uma aplicação basicamente idêntica das normativas que constam aí no nosso ordenamento para todas as pessoas que estejam sujeitas a um determinado território. Só que essa premissa, ela já foi derrotada em tantos aspectos e me parece assim que já se tornou tão óbvio por tantos outros exemplos, muito mais antigos do que o protocolo, para demonstrar que as realidades sociais elas são assimétricas e elas precisam de ferramentas também distintas, que causa surpresa que as pessoas ainda insistam nesse argumento. Por exemplo, nós estávamos conversando aqui antes, né? A Sâmia, por exemplo, que tem uma atuação ligada ao direito do trabalho. Não é o direito do trabalho, pelo menos ali na sua formação, a ideia de que em determinados contratos existe uma parte mais fragilizada que precisa de uma proteção diferenciada? Não é o direito do consumidor, por exemplo, uma premissa de que você não pode aplicar uma legislação equivalente de contratos para todo mundo que faz porque existe uma vulnerabilidade específica. Então, a gente já tem muito território debatido, muito terreno debatido e construído a partir da premissa de que existem vulnerabilidades sociais que precisam de ferramentas jurídicas próprias. E aí, a questão do protocolo, ela se apresenta como uma camada adicional a uma vulnerabilidade que já está reconhecida em variadas legislações aqui no Brasil e que tem muitas decisões, inclusive do sistema interamericano, confirmando isso, de que discriminação de gênero é um problema no território nacional. E se torna um problema também à medida em que juízes e juízas, ao aplicarem o direito, esse que se diz às vezes neutro e imparcial, aprofundam estereótipos de gênero e promovem desigualdade material no caso concreto. Então, quando as pessoas elas trazem a argumentação, como eu tenho visto especificamente nas últimas semanas por conta de alguns projetos de lei que têm tentado derrubar, né, a força do protocolo, quando dizem que ele aplica a legislação de forma imparcial, é um pouco mais do mesmo de uma argumentação que já foi derrotada em muitos outros debates, que
que hoje já são tidos como muito pacificados, né? Eu me recordo até quando houve a Lei Maria da Penha, eu não sei se vão se recordar disso, mas foi levado ao Supremo Tribunal Federal essa argumentação esdrúxula de que partia de uma premissa de desigualdade que era incompatível, né, com o ordenamento jurídico brasileiro. Obviamente, o Supremo Tribunal Federal demonstrou que isso não fazia nenhum sentido. Então, essa argumentação que me parece ser a principal, de que ela imprime uma imparcialidade nas lentes do julgador, é equivocada e ela já foi derrotada em várias outras esferas. Lígia, nesses debates a respeito da aplicabilidade ou não do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, tem se falado que se trata de uma política pública judiciária e que o CNJ não teria competência constitucional para estabelecer normas, né, jurídicas, né? Como você verifica esse argumento? Qual a natureza jurídica que você, de força normativa, enfim, ou não, que você atribui ao protocolo? E também a questão do comitê que formou, né, que deu origem, o Conselho, né, Nacional de Justiça formou, né, um grupo de pesquisa para então dar, né, ensejo, resultar no protocolo. E algumas, vamos dizer assim, entes e pessoas da sociedade não participaram, né? Não teve participação da Comissão da Mulher Advogada, não teve participação específica de grupos de pesquisa, por exemplo, de gênero. Então, eu colocaria para você essas duas perguntas, a questão da força normativa e a questão da falta, né, de pluralidade na formação do protocolo. Eu acho que, em primeiro lugar, sobre a questão da força normativa, me parece que falta um pouco a compreensão de que o Conselho Nacional de Justiça, quando ele promove a adoção do protocolo no Poder Judiciário, ele está partindo de princípios que estão estampados na Constituição e que estão confirmados pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos e, portanto, me causa estranhamento que se diga que essa premissa de promoção da igualdade de gênero seja algo desvinculado de uma força normativa que já está irradiada por outras vias, né? Por esse diálogo multiníveis, pela nossa própria Constituição. E também eu acho interessante dizer que essa ideia de que, de certa forma, promove um controle da atividade jurisdicional, aquilo que você mencionou que seria uma espécie de política pública sobre o poder judiciário, na realidade é uma perspectiva de letramento do uso das lentes de gênero para a realização de princípios que são operantes juridicamente, como igualdade de gênero, dentro desses espaços de decisões judiciais. Porque o que é percebido de uma forma histórica? Que, bom, a gente tem alguns momentos jurídicos que eu utilizaria como exemplos para mostrar como é importante esse uso dessa lente, como ela é uma promoção de igualdade de gênero. Se não se usa essa lente, se chega no oposto, né? Na realidade, se chega no aprofundamento da discriminação de gênero através da decisão judicial. Se a gente pensar, por exemplo, que o direito já teve uma tradição muito sexista, no sentido de produzir normas distintas para homens e para as mulheres, e eu estou falando ainda do século XX aqui no Brasil, muito recente, e produzir consequências, efeitos distintos, discriminatórios para homens e para as mulheres, por força da lei, a gente já começa a perceber que existe um caminho histórico para ser reparado do ponto de vista jurídico. E aí a gente pensa que num primeiro momento, né, tinha essa perspectiva de um direito sexista. Vou trazer um exemplo da minha área, né, que é direito civil, a incapacidade civil relativa da mulher casada, que só fica derrubada na década de 60 aqui no Brasil. Ontem, né, muito recente. Promovia, então, uma discriminação por lei, né? Uma discriminação produzida pelo Código Civil e sobre a qual se operava muita diferença social, por exemplo, acesso ao trabalho e assinatura de contratos, coisas assim. Num contexto posterior a esse,
a gente aqui no Brasil vai ter a Constituição 1988 como uma norteadora do princípio da igualdade de gênero, mas as coisas elas não mudam assim da noite para o dia, porque apesar de algumas normas virem sem a distinção de gênero, muitas vezes aplicada na prática, como acontecia nas decisões judiciais, ela produzia um efeito discriminatório. Para não ficar muito teórica, né, vou pegar um exemplo ali do direito das famílias. Vamos pensar assim que a partir de 1977, com o divórcio, existia a possibilidade de decretar qual era cônjuge culpado pelo fim da relação. E aí tinha um efeito que dizia assim, que a pessoa considerada culpada perde o direito de uso do sobrenome da outra. A princípio, essa não é uma regra que fala sobre homens e mulheres. Não estou dizendo que vai ser a mulher que vai perder o sobrenome. Mas quem, em geral, adota o sobrenome no Brasil é a mulher. Então, na prática, o único sujeito que era punido por isso eram as mulheres, por serem consideradas culpadas pelo fim da relação, que hoje está completamente superado. Mas, na ocasião, se apresentava como um bom exemplo de uma regra que não tinha nenhuma previsão a princípio discriminatória, mas que, na prática, ela se tornava uma assimetria de gênero, produzia punição só para um lado. E aí, oferecer essas lentes de gênero para o judiciário permite um letramento para que se produza uma espécie de autocrítica sobre os estereótipos que estão operando no momento de decidir. Porque esse momento de decidir, apesar de que, a princípio, não se pense que está operando a partir de gênero, ele pode estar determinando uma consequência, uma força constitutiva para um fato que aprofunda desigualdades. Então, quando o Conselho Nacional de Justiça faz uma resolução que obriga a adoção do protocolo, me parece que está confirmando um contexto que é constitucional, que tem uma operação de democracia, de justiça social, de perspectiva de gênero, que consta como igualdade na Constituição, que consta como um motivo para erradicar desigualdades, né? Então, me parece que isso tudo está muito alinhado. E sobre a sua segunda pergunta, você me perguntava sobre a diversidade de agentes que participaram da discussão, né, que produziu o protocolo. Esses momentos sempre, claro, de articulação de uma solução dessa dimensão, que eu considero uma solução bastante interessante dentro de um contexto jurisdicional que produziu muita discriminação de gênero ao longo dos anos, é sempre complexa, né? Tanto melhor que a gente tenha vozes plurais participando desse debate. Não querendo com isso invalidar a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que, como eu disse, foi extremamente corajosa, foi extremamente alinhada a perspectivas, inclusive, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mas é tanto melhor que a gente consiga ter uma escuta mais ampliada e a representação de vários setores da sociedade, naturalmente, sim. Lígia, na sua atuação como advogada, você sente uma relutância na aplicação do protocolo? E vou um pouco mais além. Se nós mesmo advogados e advogadas, nós não celebramos pouco, porque, como você disse, o protocolo não é tão novo assim, né? 2023. Se nós, advogados e advogadas, não celebramos pouco, né, esse protocolo como deveríamos, e hoje me parece que nós estamos mais preocupados com o fato de haver uma movimentação pelo fim do protocolo do que propriamente quando o protocolo chegou. Me parece que a gente não estava falando tanto sobre isso, não estava valorizando, aplicando e celebrando esse protocolo como deveria. Nós mesmos, advogados e advogadas, né, sem contar daí o que eu até já estou imaginando a sua resposta aqui em relação a essa relutância dos julgadores. Sim. Eu, particularmente, advogo em direito das famílias e sucessões, que é um campo bastante profícuo para a aplicação do protocolo, especificamente porque existe essa naturalização de deveres ligados à conjugalidade e à parentalidade associados ao feminino. E isso significa muita desigualdade nas esferas domésticas, que são as que aparecem nos casos de direito das famílias e sucessões. Então, em primeiro lugar, é uma área que tem muito potencial de adoção do protocolo e que, portanto, pode se valer demais no cotidiano da advocacia, não excepcionalmente, mas corriqueiramente, das disposições, das perspectivas que aparecem nesse protocolo. E
realmente, no Tribunal de Justiça do Paraná, nós temos visto bons e maus exemplos. E eu vou começar pelo que tem de pior e depois eu falo várias perspectivas que são positivas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, especialmente no campo em que eu atuo, de uso desse protocolo. Nós sabemos que no Paraná, especificamente no Tribunal de Justiça do Paraná, houve o afastamento de um desembargador que, afastado atualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, mantinha um discurso muito crítico ao uso do protocolo dentro das sessões. Isso era muito sabido pela advocacia que atuava naquela Câmara Civil, que era muito comum que esse desembargador em específico produzisse falas muito intensas sobre a não obrigatoriedade do uso do protocolo, ao fato de que o protocolo era meramente acadêmico, que ele não tinha utilidade prática, que ele não se sujeitaria ao protocolo. E dentro de um outro contexto em que ele faz alegações muito inadequadas sobre assédio sexual, ele tem essa fala gravada e levada ao Conselho Nacional de Justiça, motivo pelo qual ele se encontra afastado. Então, esse é apenas um exemplo, um mau exemplo, da resistência que foi mencionada na pergunta, porque de forma corriqueira aparecia o discurso dentro das sessões de julgamento de que o uso do protocolo era inapropriado e que, portanto, esta pessoa em específico não achava que deveria se submeter a esse protocolo. Por outro lado, também o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem decisões brilhantes e criativas com o uso do protocolo. Eu exemplifico no campo das famílias uma das que eu acho mais criativas e que eu acho que produz um efeito prático muito importante para as mulheres que estão nesses conflitos, que é valorar a obrigação alimentar devida para os filhos e para as filhas, também a partir da desigualdade de atividades de cuidado desempenhadas pelos genitores. O que acontece? Via de regra, sem o protocolo, nós fazemos uma avaliação pura e simples das necessidades, por exemplo, da criança e das possibilidades de quem paga. Se nós pensarmos numa perspectiva clássica, isso seria suficiente para valorar quanto deve ser o quantum alimentar dessa criança. Mas o Tribunal de Justiça do Paraná, com o desembargador Eduardo Cambi, a desembargadora Ivanise também tem muitas decisões nesse sentido, tem indicado que deve-se pensar também um critério da proporcionalidade a partir da desigualdade de atividade de cuidado. Ou seja, além de necessidade, além de possibilidade, nós precisamos perceber como que os genitores estão distribuindo o seu tempo e a sua energia para o cuidado dessa criança. E se houver uma disparidade, como existe em muitos casos, entre as atividades não remuneradas de cuidado, isso precisa estar espelhado também na obrigação alimentar, porque a pessoa que está mais atribuída de atividades de cuidado não remuneradas, ela está menos disponível para o mercado de trabalho, ela está menos disponível, portanto, para ter as suas próprias possibilidades econômicas aumentadas. Além do mais, sem contar, diriam as teóricas do cuidado, elas promovem para o sujeito que está desencarregado do cuidado uma viabilidade de independência financeira muito mais excessiva, e muito díspare. Então, esse é um exemplo que tem sido alinhado ao protocolo. Posso citar outros depois no campo do direito das famílias, que demonstram que um bom uso, ele gera uma diferença prática, não é uma diferença teórica. Não é simplesmente eu colocar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero de forma retórica na minha decisão. Porque isso era um receio que eu particularmente tinha, que constasse ali na ementa a aplicação do protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero para se chegar eventualmente no mesmo resultado. Então, não é puramente teórico se a gente consegue criar uma solução fundamentada no protocolo que seja ousada, que ultrapasse a jurisprudência clássica que não estava pautada no protocolo e que gere outras consequências para as partes do processo, Entendo. E os advogados e advogadas, eles têm suscitado a aplicação do protocolo ou ainda há muita omissão, desconhecimento, relutância em aplicar? Não tenho visto de maneira tão comum quanto eu queria dentro das petições. Eu, nessas iniciativas de fazer os cursos de formação para o uso do protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero
na advocacia, sempre sugiro a construção de um petitório que inclua um tópico sobre a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e que inclua nos requerimentos o pedido de adoção do protocolo. E dentro dessas iniciativas de capacitação, eu também tento estimular que haja um esforço de relacionar as questões de gênero com o caso concreto e com o instituto que se deseja ali abordar. Ou seja, não colocar só um pedido genérico para ter a adoção do protocolo, porque daí nós recairíamos no mesmo problema que eu citei anteriormente, de ser puramente retórico, e eu acho que isso não produz muito resultado prático. É realmente pensar em que consequência prática seria possível conseguir naquele caso concreto para equilibrar uma balança de gênero usando o protocolo. E mostrando esse caminho para o juiz ou para a juíza, né? Então, dizendo, o protocolo em tal trecho diz isso, nesse caso concreto, a situação se coloca como uma situação de desigualdade de gênero por causa desses elementos, o instituto que eu estou achando que pode eventualmente ser usado como ferramenta para a solução do problema é esse, e ele deve ser aplicado em conformidade com o protocolo, produzindo esta consequência. Eu acho que esse caminho do petitório, ele produz resultados interessantes, né? Eu tenho visto, ainda como exceção, mas tenho visto, às vezes, por exemplo, na primeira instância, alguns juízes e juízes fazendo constar, por exemplo, nas decisões saneadoras, um parágrafo, assim, ou um tópico do uso do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Declara-se que para a sentença final, esse juízo aplicará o protocolo, assim, sabe? De ofício? Nos meus casos, eu sempre peço. Nos meus casos, eu tô com uma amostragem talvez um pouco viciada, porque quando existe desigualdade de gênero, eu sempre incluo o tópico. Mas tenho ficado satisfeita em ver que na primeira instância, que eu não estava vendo, por exemplo, no ano passado, na primeira instância tem havido algumas decisões colocando expressamente o uso do protocolo e, às vezes, até direcionando, né, em quais aspectos que será aplicado. Que eu acho um cuidado interessante, não só para o Poder Judiciário, mas para a advocacia também. Então, veja se eu entendi, Lígia, a aplicação não se limita só ao aspecto do julgamento, da produção de provas, mas de todas as partes do processo, durante todo o processo, a fim de evitar, por exemplo, teses sexistas. Sim, inclusive eu sempre gosto de lembrar neste tema que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de fixar possibilidade de indenização, inclusive em face de advogado, que extrapola o direito de defesa do réu através de ataques de cunho sexista. Então, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, vai além além de sustentar que as partes, evidentemente, podem se encontrar em situação de violência de gênero, que o advogado, eventualmente, pode produzir uma violência de gênero que caracterize um ilícito e é passível de indenização, porque naquele caso concreto, tanto a parte quanto o advogado sofreram condenação por danos morais devido à quantidade de ofensas realizadas em relação à contraparte, que basicamente teve uma narrativa disparada contra ela dentro das petições sobre qual era a conduta sexual dela, como era o comportamento dela, que extrapolou o direito de defesa, segundo o Superior Tribunal de Justiça, extrapolou o direito de defesa. Nós temos falado muito sobre isso aqui no Conexões, da advocacia com perspectiva de gênero. Antes eu falava sobre o fato de, na nossa atuação, talvez nós não termos celebrado tanto a chegada do protocolo, né? E agora a gente está falando mais, mas talvez porque ele está aí em risco. E dentro dessa advocacia com perspectiva de gênero, nós temos falado no Conexões da atuação mesmo do advogado, né? De respeitar. E vou além, eu acho até a possibilidade de que se apure uma infração ético-disciplinar quando essas teses são trazidas no processo, porque afinal de contas, nós advogados, quando nos prestamos nosso compromisso perante a ordem, um dos itens, né, é respeito aos direitos humanos. Então, assim, eu vejo como uma infração ético-disciplinar esse tipo de utilização dessas teses sexistas. Eu concordo. Eu acredito que dentro dessas atuações, aliás, exercícios profissionais tantos,
que se realizem os princípios constitucionais me parece que é uma eficácia que a gente chamaria, né, de horizontal. Certo. Ou seja, nas próprias relações entre nós, temos um compromisso, um pacto em relação a determinados princípios, quanto mais no exercício da nossa profissão. E me parece que existe um encaminhamento dentro da Ordem dos Advogados para absorver cada vez mais essa percepção de que também, dentro da nossa atuação, é necessário pensar em tema de perspectiva de gênero. Significa dizer, nós também, além de olhar para a atividade do Poder Judiciário, nós precisamos nos ver também como parte do sistema de justiça, porque somos parte do sistema de justiça. O provimento 228, né, da OAB, que estabeleceu Sim. como infração, né, regulamentou, na verdade, né, a alteração do Estatuto da OAB para caracterizar como infração ético-disciplinar quando o advogado comete alguma questão relacionada, que possa estar relacionada à discriminação ou violência de gênero. Não apenas violência, né, mas também discriminação de gênero. A questão é, e eu vou partir de um exemplo bem empírico e bem recente, tá? O protocolo, ao meu ver, talvez a relutância, porque aqui em Londrina, né, você vem de uma capital, Curitiba, mas aqui em Londrina é muito raro você ver. As meninas atuam também na área de civil, né? Eu atuo na área trabalhista. Assim, é raro ver advogado, mesmo de escritórios maiores, suscitar o protocolo. Ou hoje, com as audiências virtuais, até mesmo escritórios grandes de São Paulo e outros estados também suscitarem. Quando é nítido, quando a causa envolve, por exemplo, assédio sexual, envolve alimentos, envolve, enfim, outras questões. E aí, essa relutância, a meu ver, pode estar relacionada com uma questão ética, né, da profissão. Eu vou agora focar na questão de advogadas e advogados. Então, semana passada eu estava em um evento jurídico, conduzindo um evento jurídico. O público era de advogados e advogadas do Brasil inteiro. Mais de 50 advogados e advogados do Brasil inteiro. Em determinado momento do evento, na minha fala, eu mencionei a Lei Mariana Ferrer, né? E o caso da Mariana Ferrer. E que a Lei Mariana Ferrer justamente surge em um momento, decorreu, na verdade, né? Foi decorrência ali de um clamor, de um movimento feminista nas redes sociais, da violência que a vítima, né, ali a suposta vítima, havia sofrido em uma audiência realizada de forma digital. Tanto, né, institucional, no sentido de que naquele momento não foi tomada nenhuma atitude, quanto do próprio advogado. Então, a lei vem nesse sentido de que você não pode desqualificar a vítima para tentar afastar, por exemplo, a caracterização de um crime ou uma qualificadora, uma atenuante, enfim, ou até mesmo qualificar um crime. Para minha surpresa, um advogado se manifestou no sentido de que a Lei Mariana Ferrer é inconstitucional porque ela viola o princípio da amplitude de defesa, principalmente no direito penal. Só que esse princípio da amplitude da defesa, que realmente existe no direito penal, existe no ordenamento jurídico, não tem apenas sido suscitado por advogadas e advogadas nos casos de direito penal. Mas também a Carol, que faz parte, né, do Comitê de Ética da OAB, tem verificado a utilização dessa tese para não aplicar o provimento 228. Para dizer, não, mas ele fez isso por amplitude da defesa. E aí eu tentei explicar que a amplitude da defesa realmente, o réu que não tem formação jurídica, que não fez direito, que está, por exemplo, diante de um júri ou que está prestando um interrogatório, ele vai acabar, na sua fala, talvez contendo alguma tese sexista. Mas olha o jeito que ela estava vestida, mas ela estava querendo, alguma coisa assim, que a gente sabe que é sexista. Mas o advogado, que estudou, que fez um compromisso, né, ético também em relação à sua profissão, não pode se utilizar de tese sexista do tipo,
pegar prints de WhatsApp da vítima, né, de 3 anos antes do caso e colocar ali para tentar comprovar qual o estereótipo mulher fácil. Porque o estereótipo mulher fácil significa que, inclusive, tem, né, no protocolo, o estereótipo mulher fácil faz com que tipo de julgamento enviesado? Mulher fácil, lógico que não foi estupro. Porque ela faz isso, né? E eu tentei explicar nesse sentido. Que então não é o advogado que tem amplitude de defesa, é o réu. Porque o advogado está limitado até o momento em que aquilo vira excesso de defesa, né? Ele continuou no sentido de que, mesmo reconhecendo que é antiético, continuou no sentido de que ele, como advogado, se sente na obrigação de utilizar toda e qualquer tese jurídica na defesa do seu cliente. Para minha surpresa, em sequência, uma outra advogada disse que, naquela semana, ela realizou uma audiência com o cliente do lado e que o cliente, antes de começar a audiência, já tinha pedido para ela fazer uma pergunta de cunho sexista e que ela tinha se sentido constrangida em fazer aquela pergunta, né? Mas que ainda assim, como o cliente estava lá olhando, tipo, você não vai fazer a pergunta, ela se sentiu constrangida em fazer aquela pergunta porque ela disse assim, o meu cliente poderia sair de lá achando que eu não fiz de tudo para defendê-lo. E para minha surpresa, um outro advogado de regiões distintas, tá? Levantou a mão dizendo que em um caso de dissolução de união estável, de um senhor bem mais velho com uma moça bem mais nova, a moça entrou na justiça depois da dissolução, pedindo, né, a questão patrimonial. E que ele se utilizou de uma tese sexista que ele perdeu na primeira instância, né, um valor significativo para o cliente dele, né, de milhões, e que na segunda instância, ao ver que a turma, né, era composta essencialmente de homens mais velhos, ele utilizou uma tese sexista no seguinte sentido. Imagine, vossas excelências, homens maduros, mais velhos, que se envolvem com uma mulher bem mais jovem. Ou seja, a tese de que toda mulher mais nova que se envolve com um homem mais velho quer dar o golpe. Mesmo reconhecendo que era antiético, disse, eu utilizaria de toda e qualquer tese. Como você vê essa questão que tem sido colocada de amplitude da defesa, do advogado poder utilizar toda e qualquer tese, inclusive sexista, para a defesa de um direito? Eu fico pensando que os advogados que te questionaram, eles perderam algumas lições básicas de direito constitucional, porque a gente sabe que princípios não são absolutos. Nenhum. Esse é só mais um, que não é absoluto e que ele vai ceder diante de um outro princípio que, naquele caso concreto, pareça mais forte, mais relevante de ser preservado, como, por exemplo, igualdade de gênero. As pessoas, elas têm dificuldade, na verdade, não de entender que existem excessos de direito de defesa. O que elas têm dificuldade de entender é que igualdade de gênero é um princípio defensável. Porque provavelmente quando a pessoa diz eu faria qualquer coisa para defender um cliente, você poderia perguntar, você falsificaria uma assinatura do seu cliente? Não. Bom, então não é qualquer coisa. Algumas coisas você acha que existe um limite ético. Mas igualdade de gênero não promove a ela um limite ético porque ela não está comprometida com este princípio. Ela reconhece que excesso de direito de defesa existe em certos casos e que não é possível fazer uma defesa sem limites para o seu cliente, que existem limites. Mas esse limite ela não gostaria de reconhecer porque ela não entende que igualdade de gênero se apresenta como limite para as próprias condutas. E eu acho que esse é o grande desafio. E em relação aos meus próprios clientes, eu também passo por questões parecidas de que muitas vezes querem acionar debates, e não só no âmbito da igualdade de gênero, mas debates que eu entendo que expõem em excesso a intimidade do outro cliente não, da outra contraparte, né? Que coloca situações dentro de um processo judicial que não são oportunas para serem debatidas. E quando os clientes desejam que seja imprimido um certo tom nas petições, é o momento de, como profissional que faz uma defesa técnica, explicitar
para esse cliente que isso não trará consequências positivas para esse cliente. Demonstra daí, por exemplo, que o Superior Tribunal de Justiça tem, por exemplo, uma decisão nesse sentido, que isso pode produzir, inclusive, consequências negativas, nefastas no processo. Eventualmente, essa pessoa pode caracterizar dentro dos seus atos uma violência processual, do ponto de vista de gênero, que isso pode trazer efeitos e consequências ainda mais tensas para uma determinada resolução de um caso, que muitas vezes as pessoas me perguntam, né, se eu só faço defesa de mulheres. Não, eu também faço defesa de homens. Eu também recebo, por vezes, pedidos dos meus clientes para que eu inclua análises, teses que não são teses jurídicas, que traga elementos de prova dentro do processo que estas pessoas, por serem atécnicas, entendem que seria positivo para o processo. Cabe a mim, como profissional do direito, explicar para essa pessoa que este é um olhar equivocado, que inclusive ela pode ter alguns problemas processuais relacionados a essa tese, que nós não estamos alinhados com essa tese. E simplesmente, se for, mas essa é a exceção, tá? Se for um cliente que diz fazer questão daquela tese, dizer que o escritório não tem uma atuação que vá satisfazê-lo, porque esse tipo de tese que, novamente, não produzirá os efeitos visados e, na realidade, poderá produzir problemas para esta pessoa, não será adotada pelo escritório. E daí a pessoa pode ficar à vontade para fazer algo que eu, particularmente como advogada, não considero um bom serviço, que é escrever tudo que o seu cliente quer que você escreva numa petição, porque se assim fosse, ele não precisaria de advogado. Certo. Ele precisa de tese, ele precisa de técnica, ele precisa de jurisprudência, ele precisa de uma compreensão que seja efetivamente jurídica. E eu percebo, às vezes, isso muito em direito das famílias, porque em direito das famílias, às vezes, as pessoas querem impregnar um nível emocional dentro da redação do texto, que não é apropriado. E quando eu vejo alguns colegas advogados impregnarem essa emoção, seja na fase da audiência, seja na fase do texto, eu particularmente entendo que não é a melhor maneira de sustentar a tese do seu cliente. Eu imagino que, na realidade, a gente precisa diferenciar a percepção de uma pessoa que está emocionalmente envolvida, sem as perspectivas técnicas colocadas e que apresenta a tese dela a você, advogado, naqueles termos, e a nós cabe filtrar aquilo e tornar uma defesa possível, viável, que produza efetivamente um efeito positivo na vida daquelas pessoas, porque no fundo eu acho que a nossa atuação como advogado e como advogada não é piorar a vida das pessoas. Quero crer que a gente atue para tornar a vida das pessoas um pouco melhor, né? E acho que para isso, esse tipo de argumentação, esse tipo de tese me parece no sentido contrário por variados motivos, né? Lígia, eu me formei na UEL já há alguns anos e não se falava sobre questões, né, de gênero, pouco, inclusive, sobre direitos humanos, essa formação mais humanista, vamos dizer assim, eu via como uma formação mesmo mais técnica, né, e eu não sei, vocês são professores, você também a gente pode discutir sobre isso, mas me parece que ainda hoje, essas questões ainda não são trazidas, né? Eu não sei se tem alguma matéria específica, mas eu acho que a gente estava falando aqui da advocacia, né? Do exercício da advocacia, dos julgadores, né? Do juiz, do tribunal, e todos eles passam pela formação jurídica. Como que a gente poderia mudar isso? Acho que talvez o caminho, né? Trazer essas teorias feministas, trazer as questões de gênero para o ensino mesmo jurídico, né? Uma formação jurídica mais humanizada e que abarque essas questões. Eu me recordo que quando eu escrevi a minha dissertação, há mais ou menos 10 anos, era uma dissertação que fazia uma proposição de analisar o direito das famílias contemporâneo a partir de perspectivas feministas. E há 10 anos, isso foi considerado muito estranho. Eu me recordo que, para parte das pessoas, não necessariamente para a banca, porque a banca era formada pela Flávia Piovesan, pela Ana Carla Harmachuk Matos, que tem uma sensibilidade de gênero, o Carlos Eduardo Pianovski, o Sérgio Stout, que estavam na orientação, tiveram uma sensibilidade gigantesca durante a análise do trabalho. Mas, fora de alguns setores mais críticos do ensino jurídico, era considerado muito inapropriado
que se adotasse perspectivas tidas como feministas para a análise do direito. Basicamente pelos motivos que nós já percebemos antes, aquela questão de imparcialidade, neutralidade do direito. Isso quando não traziam uma fala muito pejorativa e equivocada em tantos níveis, que diziam que feminismo era para movimento social. Como se tivesse uma hierarquia entre direito e movimento social, como se o direito também não fosse formado por pessoas que eventualmente fazem parte de movimentos sociais múltiplos, como se essas coisas não se retroalimentassem, e havia uma percepção de um estranhamento muito maior do que há hoje, em que os estudos de gênero chegaram efetivamente às faculdades, às universidades de direito. E tenho para mim que esse caminho foi muito possível em razão das alunas que se organizavam antes mesmo do corpo docente para fazer estudos desses textos, às vezes de forma pouco orientada, com muita dificuldade de acesso a textos, com muita dificuldade de compreensão dos textos, e mesmo assim faziam grupos autônomos de estudo para conseguirem dominar as ferramentas dos estudos de gênero e passam a pedir para professoras e professores que abordassem isto em sala de aula. Eu percebo que estudantes tiveram um protagonismo nessa demanda, o que me deixa muito feliz, porque se mostra mesmo como que o ambiente educacional ele é um ambiente democratizado, em que se aprende e se ensina, não é? E eu percebo assim também que nos últimos 10 anos, com esse boom dos estudos de gênero, houve também muita resistência. Houve muita resistência para se debater gênero na educação. Não preciso nem dizer dos movimentos nos últimos 10 anos de tentativa de proibir se debater gênero. Ideologia de gênero. Em escolas. E diga-se de passagem, né, nós estamos vendo nos Estados Unidos agora, vários debates críticos sendo extirpados das universidades, sendo sempre a questão de gênero uma questão muito alvo desse tipo de abordagem, uma abordagem que é contrária ao pensamento crítico, uma abordagem que é contrária à justiça social, uma abordagem que é contrária à educação democrática. E me parece que agora nós temos um campo em que muitas conquistas foram acumuladas. Me parece que, pelo menos é o meu desejo, né? Que isso já está plantado. Eu acho que isso não vai mais sair das universidades e das faculdades de direito, e a tendência é que isso se curricularize cada vez mais. E fico feliz que antes aqui do podcast estavam dizendo, né, que tinham iniciativas de disciplinas para debater esse tema. Eu acho fantástico. Eu, em geral, ofereço como optativas, né, as disciplinas de gênero e direito, perspectivas feministas e direito, e sempre foram muito produtivas de sentido, tanto para mim quanto para as pessoas que se matriculam, porque realmente é um caso de disciplina que toca no cotidiano das pessoas, que se consegue pensar em problemas jurídicos com enfoque de gênero de forma muito corriqueira. Então não é uma disciplina abstrata, altamente teórica, né? É uma disciplina com muitas perspectivas concretas e capacidade de participação das pessoas. Eu tenho para mim que a educação jurídica deve curricularizar cada vez mais as perspectivas de gênero e trazê-las para dentro das disciplinas, se não como disciplina autônoma, ao menos de forma transversal de todas as matérias, né, que seja possível. Nós temos esse debate tanto para conteúdo quanto para forma. Isso significa dizer que todo mundo possa fazer esse trabalho também de autocrítica das próprias ementas, para observar a bibliografia, qual é a paridade de gênero que se aplica nessa bibliografia, o que nós estamos trazendo de inspiração para estudantes em termos de juristas e de ideias. Eu acho que isso tudo implica uma responsabilidade dentro da educação que é muito potente. Se a gente consegue dar conta dela, é muito potente. Lígia, nós temos agora aí ouvido muito falar sobre o PDL 89/2023, que tramita no Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça, né? É um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas levando também em consideração a perspectiva de que
muito do nosso público aqui do podcast não é só da área do direito. E às vezes as pessoas não conhecem o protocolo, não sabem que ele está em risco e são as que efetivamente seriam as mais atingidas pelo fim dele, né? Por tudo que a gente já conversou aqui, especialmente nas ações que envolvem o direito das famílias, né? Quantas desigualdades e a equidade que eu falei no começo, que o protocolo nos garante e que com o fim dele, né, com a sustação dos seus efeitos, todas essas pessoas poderiam ser prejudicadas. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse PDL. Existe um projeto de lei, portanto, que questiona a viabilidade da gente preservar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O fundamento desse projeto de lei se liga muito àquilo que a gente debatia no início sobre... primeiro, se dizer que o Conselho Nacional de Justiça extrapola a sua competência ao produzir uma obrigatoriedade para o Poder Judiciário de utilizar essas lentes para fins de julgamento, questiona a imparcialidade que se coloca frente ao julgador que deve aplicar o protocolo. E não é novidade que quando nós conseguimos um pequeno avanço em direitos humanos existam tentativas de retrocesso. Essa é uma tentativa de retrocesso, especialmente nesse contexto em que o protocolo se torna mais conhecido. Porque ele se torna um pouco mais conhecido em 2023, que foi quando o Conselho Nacional de Justiça realmente o tornou obrigatório. Porque ele é datado de 2021 originalmente. Mas em 2021, entre 2021 e 2023, como ele aparecia com status de recomendação, ele não era levado tão a sério quanto ele está sendo levado agora. De certa forma, talvez o projeto de lei esteja percebendo a nossa vitória no fato de popularizar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, porque em 2021 ele era muito menos popular do que ele se torna a partir de 2023, e acho que ano a ano cresce o conhecimento do público sobre esse instrumento, cresce o conhecimento da classe jurídica sobre esse instrumento. E dentre todas as tentativas de retrocesso, das muitas que existem no Congresso Nacional brasileiro hoje, me parece que é uma delas. E como você mencionou, é importante existir uma articulação, porque o protocolo, na realidade, ele traz uma premissa que é muito básica, é de basicamente explicar de uma forma bem pedagógica para quem faça parte do sistema de justiça, especialmente magistrados e magistradas, no caso do protocolo, que as partes que se apresentam para um processo judicial, muitas vezes sofrem desigualdade de gênero, e que isso tem que ser levado em consideração no momento de julgar. Então, no fundo, é uma premissa básica, alinhada aos valores constitucionais, alinhada ao ordenamento jurídico vigente, em que se experimenta, de certa forma, apresentar quais são os riscos de aplicar estereótipos e discriminações de gênero dentro desses casos concretos, considerando que o país o Brasil é um país recordista em feminicídio, em violência doméstica, em distinção salarial entre homens e mulheres, em homofobia, em transfobia. E considerando esses dados, se apresenta o sistema de justiça, um meio através do qual se concretizam valores que não sejam esses de violência. Então, me causa muito estranhamento que um protocolo que venha com apenas esse verniz, é certo que ele é extenso e que ele tem uma metodologia, mas no fundo ele simplesmente está fazendo um letramento no sentido de que existe uma desigualdade de gênero na sociedade brasileira que deve ser considerada pelo julgador. Não é nada de tão revolucionário, a não ser o fato de que finalmente o direito reconhece que desigualdade de gênero existe e que isso opera na realidade social. Que gênero opere na realidade social é um dado que ninguém pode negar, nem a pessoa que seja favorável a esse projeto de lei pode negar que gênero produz assimetria social. Considerando que existe assimetria social, é simplesmente um direcionamento de como lidar com ela, de uma forma que está alinhada ao ordenamento jurídico brasileiro vigente. Eu reitero, não é nada que esteja desalinhado do que a gente já conhece. É uma concretização, uma forma de concretização dos princípios que já estão vigentes. Eu tenho muita expectativa de que esse projeto de lei não avance. Existe muito absurdo no Congresso Nacional Brasileiro relativamente a questões de igualdade de gênero e
felizmente, algumas coisas têm sido barradas, inclusive pela via do Poder Judiciário. Espero que o projeto de lei não se torne lei, mas caso se torne, estaremos todas a postos para lutar pelo protocolo, para que ele seja confirmado, como acreditamos que será confirmado pelas cortes competentes para isso. E Lígia, agora no campo institucional, como você vê o provimento da OAB para julgamento com perspectiva de gênero? É importante esse provimento? Essa novidade também nos anima muito, porque, como eu disse anteriormente, a advocacia faz parte do sistema de justiça. Então, não tem sentido que seja pensado um protocolo apenas para ser funcional dentro do Poder Judiciário e não imaginar que advogados e advogadas também são agentes de promoção de justiça social dentro dos casos em que atuam. Então, eu recebo com bastante ânimo as iniciativas que são bastante transformadoras de também práticas recorrentemente sexistas dentro da advocacia e com a nossa grande expectativa de que seja possível pensar numa advocacia que esteja alinhada à promoção da igualdade de gênero. Eu acho que nós também precisamos pensar a advocacia, eu sempre tento falar também isso para as alunas e para os alunos, como um objetivo importante de pacificação social, de construção de democracia, de viabilização de outro tipo de sociedade. É claro que nós atuamos em casos individuais, muitas vezes, mas são casos individuais que fazem parte de uma estrutura social. E, portanto, que a gente consiga, através da advocacia, estabelecer um nível de pacificação social, um nível de construção de outras realidades, é uma perspectiva importante para se ter em mente. Por exemplo, eu advogo em direito das famílias, como eu disse, e muitas vezes os clientes efetivamente procuram a advocacia de direito das famílias com uma emoção muito exacerbada e com interesse, às vezes, efetivamente, de aprofundar o conflito com a contraparte. Se, eventualmente, nós conseguimos fazer uma advocacia de composição, de escuta, de construção de caminhos mais criativos para um determinado conflito, via de regra, nós melhoramos a vida dessas pessoas. Porque muitas vezes a pessoa nos procura, de forma até um pouco psicanalítica, apresentando soluções que vão piorar a vida dela. A vida dela se tornará pior. Eu sempre digo isso para os estudantes de direito, cuidado para não se apaixonar pela pretensão do cliente. O cliente às vezes chega até você com uma pretensão que você precisa pensar com ele se essa é uma pretensão que vai melhorar ou piorar a vida dele. E tentar criar caminhos para tornar a vida dessa pessoa melhor. E muitas vezes criar um caminho melhor é um caminho de pacificação social que envolve, inclusive, estabelecer simetrias de gênero. Eu dou um exemplo. Muitas vezes as pessoas vêm falar no escritório sobre guarda compartilhada. Quero guarda unilateral, quero guarda compartilhada. Você, como advogado, fala... deixa quieto o nome, vamos pensar nas práticas, vamos criar práticas de parentalidade que sejam fantásticas para todo mundo que esteja envolvido nessa realidade familiar. E aí, às vezes, você consegue compor a reclamação da pessoa numa solução criativa que ela também não tinha imaginado e que é interessante do ponto de vista da igualdade de gênero, que é interessante do ponto de vista do melhor interesse da criança e... nem sempre você precisou dar um nome para isso, você só procurou, na realidade, criar um nível de pacificação e de harmonização ali das pretensões todas, né? Então, eu acho que também a atividade da advocacia pode se favorecer, se levar em conta, né, que a igualdade de gênero é um lema para a construção de uma justiça social. Nós estamos implicados com isso. Advogados e advogadas têm um histórico na construção da democracia. São sujeitos importantes. Aqui no Brasil tem uma participação e um protagonismo na construção da democracia inegável. E isso, me parece, faz parte de princípios democráticos, né? Bom, Lígia, você trouxe considerações importantes para nós hoje. Ressaltou a importância, né, da advocacia e que, portanto, uma formação em gênero que eu tenho defendido há muito tempo, né? Eu brinquei com aquela turma que eu contei a experiência, né? Que quase unanimemente disseram que adotariam qualquer tese, inclusive antiéticas e sexistas, para a defesa do cliente. Eu falei assim, olha, eu escrevi um artigo há 3 anos atrás, intitulado
por epistemologias feministas na formação de profissionais de direito, uma análise a partir da decisão do STF sobre a proibição de uso da tese de legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio. E eu falei, hoje, 4 anos depois, vocês confirmam a minha hipótese, né, de que a fala, né, essa fala de que utilizaria teses sexistas reflete também uma ausência de formação, né, em gênero nas nossas universidades. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, compartilhar um pouco a sua experiência, né, de uma forma tão pedagógica, né, tão clara para o nosso público. Obrigada mesmo. Isso. Obrigada, Lígia, por aceitar o convite, pela sua presença, pelas suas reflexões. E fica aí a pergunta, né, que acho que é o tema e o título de hoje: quem tem medo do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? Lígia, então mais uma vez obrigada pela tua disponibilidade de estar conosco nessa tarde, falando de um tema que é tão caro para nós, especialmente para nós mulheres, né? E para você, siga o Conexões nas nossas redes sociais e acompanhe este episódio, os próximos episódios no YouTube.